Olá pessoal, aqui é o professor Alexandre Braga novamente com vocês. Nesse nosso encontro virtual de hoje, nós vamos conhecer mais um pouquinho a respeito da linguagem JavaScript, onde nós vamos ver como é que funcionam os operadores, a parte de constantes e variáveis. Lembrando que em encontros síncronos anteriores, já se foi falado a respeito da teoria por trás dessa questão de operadores, constantes e variáveis. Então, nesse nosso encontro assíncrono de hoje, a gente vai ver como é que isso funciona na prática utilizando a linguagem JavaScript. Então, o que é que a gente vai ver hoje? Primeiro, nós vamos conhecer quais são os operadores que a gente pode trabalhar com o JavaScript. Que tipos de operadores são esses? E ver alguns exemplos práticos. Lembrando que no nosso último encontro eu falei para vocês que o JavaScript é uma linguagem que é fortemente dependente do navegador. Como ela é interpretada por parte do navegador, ou seja, ela executa dentro do navegador. E nós vimos também como é que a gente cria uma estrutura mínima em HTML, por exemplo, e a partir dessa estrutura mínima em HTML, a gente consegue inserir os comandos JavaScript. Portanto, para as atividades práticas de hoje, a gente vai precisar criar uma página bem básica em HTML para que possamos visualizar o resultado dos comandos JavaScript no console do nosso navegador. Ok? Então eu peço a todos e todas que abram o seu editor de código favorito. Vocês podem usar o Sublime, o VS Code, o Eclipse, o NetBeans, o Notepad, o Notepad++, enfim, qualquer editor de código que você queira, ok? Bom, os operadores, eles se dividem em alguns grupos. Então, por exemplo, nós temos operadores de atribuição, nós temos operadores aritméticos, operadores lógicos, operadores condicionais, que no caso é apenas um, né, o ternário, e os operadores relacionais. Vamos começar falando um pouquinho sobre os operadores de atribuição. Eles são exatamente iguais àqueles que a gente viu na matemática, né? Ou seja, ele é usado para atribuir um valor ao operando, que está normalmente à esquerda desse operador de atribuição, né? Baseado no valor do operador. Minto. O operador está baseado no valor do operando. Então, o operador de atribuição básica que atribui o valor de operando à direita do seu... um à direita e um outro à esquerda, né? A gente vai ver isso na prática já já. É, no caso, a igualdade, tá? O símbolo de igualdade. Nesse exemplo aí você tem x como operando e y como operador. Então eu estou atribuindo o valor de y a x. Os outros operadores de atribuição são o igual, a gente já viu, né? Aí tem a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Esses são os mais básicos, tá? Observem como é que a gente faria isso na prática utilizando o JavaScript. No caso do operador de adição, eu estou dizendo que x mais igual a y. Isso aqui é uma representação simplificada de como utilizar esses operadores. Eu poderia dizer x mais x é igual a y. Ou seja, eu estou pegando o valor de y e somando ao valor de x, tá certo? Então, no caso aqui, o operador de adição, ele vai somar um elemento ao outro. Eu poderia não utilizar o igual? Sim. Se eu colocasse apenas x mais y, ele também iria funcionar. Da mesma forma para os outros, né? Eu posso subtrair de x o valor de y,
de uma forma mais sintática, como essa, ou de uma forma direta, né? X menos Y. E assim também para a multiplicação e para a divisão. Além disso, temos o operador de resto, tá? O que ele faz? Ele traz para a gente o resto de uma divisão. Então, se eu disser x percentual igual a y, o percentual nesse caso representa o operador de resto, eu estou pegando que o valor do resto da divisão de x por y, tá? E temos também o operador de potência, né, ou de potenciação, onde você utiliza dois asteriscos juntos. Então, eu estou dizendo que x será elevado a y. Temos também os operadores relacionais, onde eu vou criar um grau de relação, né, entre dados. Ou seja, eu vou verificar se um determinado dado é maior, é menor, é igual, é diferente, né, de um outro dado. Então, esses operadores relacionais são representados pelos símbolos menor que, maior que, igual, diferente, comparação, que é o igual igual. No caso, eu estou comparando se o valor de um é exatamente igual ao valor do outro. E a comparação estrita, tá? Que são três iguais. Qual a diferença da comparação com dois sinais de iguais para a comparação estrita com três? No caso da comparação normal, ele compara apenas se um valor é igual ao outro. Na comparação estrita, além de comparar se os valores são iguais, ele vai comparar também se os tipos de dados são iguais. Por exemplo, se eu pego um valor 2 escrito em inteiros e comparo com o valor 2 escrito em string, ele vai dizer que esses valores não são iguais. Por quê? Porque apesar dos dois serem o número 2, um é do tipo inteiro e o outro é do tipo string. Temos ainda os operadores maior ou igual e menor ou igual. Agora vamos ver alguns exemplos utilizando a prática. Então, nós vamos lá para o nosso navegador. Aliás, vamos primeiro digitar o código, tá certo? Então, veja. Eu já criei aqui uma página básica. Só relembrando, a primeira linha doctype HTML. Eu estou informando para o navegador que esse documento é do tipo HTML. Então, ele vai interpretar isso como HTML. Logo em seguida, eu estou definindo que o meu HTML vai ser baseado em um determinado idioma, né? Em uma linguagem. No caso, existem vários códigos para as linguagens. Aqui nós usamos o PT-BR para identificar caracteres acentuados, por exemplo, na língua portuguesa. Dentro da tag HTML, eu tenho a tag head. Observe que há um deslocamento entre a tag HTML e a tag head, né? Significa que essa aqui, a tag head, está dentro da tag HTML. Na tag head eu tenho algumas outras informações. Eu tenho a tag title, que vai colocar um título na minha página. Nesse caso, operadores em JavaScript. Eu tenho a tag meta, onde eu vou definir o conjunto de caracteres que vai ser utilizado nessa minha página, pertence à categoria UTF-8, que é justamente os caracteres baseados na língua latina acentuada. Vejam que algumas tags, como title, ele abre e em algum momento ele fecha com o /title. No caso do meta, ele não fecha, apenas abre. Para evitar problemas, dependendo do tipo de código que você esteja criando, é possível acrescentar uma barra ao final do maior que, do símbolo de maior que, informando que essa tag foi fechada. Isso aqui não é obrigatório, tá? É opcional. Porém, é importante que a gente se acostume a trabalhar com certas convenções. Aqui eu estou fechando a tag head. Aqui eu abri uma nova tag, que é a tag body. Percebam que ela está no mesmo alinhamento da tag head. Portanto, ambas estão dentro da
tag HTML. E dentro da tag body, que representa o corpo da minha página, eu criei a tag script. Essa tag script é que vai informar ao navegador que a partir desse ponto ele vai interpretar uma linguagem de script. No nosso caso, o JavaScript. Ok? Vamos testar. Eu já digitei aqui para adiantar os comandos que a gente vai testar. Então nós vamos trabalhar com o comando console. O comando console no JavaScript, ele envia algum tipo de informação para o console do navegador. Então vamos abrir aqui o nosso navegador. Se eu apertar Ctrl Shift I, ou se eu vier com o botão direito do mouse e selecionar inspecionar, ele vai abrir aqui no lado, no canto superior direito, o meu console, a minha tela de inspeção. Dentro dessa tela de inspeção eu tenho os elementos da página, eu tenho as fontes, eu tenho o fluxo de dados que trafega na rede para essa página e eu tenho aqui o console. É justamente o console que nós vamos utilizar no nosso código. Então eu estou dizendo aqui, ó, console, que no caso é o comando que vai enviar os dados para lá, e eu vou trabalhar com o método log, tá? Perceba que quando a gente coloca um ponto após o nome do comando, significa que a gente está utilizando um método que pertence a esse comando. Então, o método log pertence ao comando console e é utilizado justamente para enviar coisas lá para a minha tela de inspeção do navegador. Então, no caso, a sintaxe do comando exige que eu abra um parênteses e dentro desses parênteses eu vou colocar os elementos que serão mostrados lá no console. No caso aqui eu tenho dois elementos distintos. Esse elemento que está dentro de aspas simples é um elemento string, é um texto que eu escrevi manualmente. Já após a vírgula eu tenho justamente a expressão matemática ou a expressão lógica ou qualquer outro tipo de expressão que eu vou exibir na tela. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou verificando 2 é menor que 4. Então, é isso que eu estou escrevendo lá. 2 é menor que 4. Vamos ver o que acontece. Eu salvei e agora eu vou atualizar a minha página. Observe que aqui no log apareceu 2 é menor que 4. Verdadeiro. Exatamente. 2 é menor que 4. Então, ao ser processada a expressão lógica, aliás, matemática, ele retornou uma resposta lógica, tá? Ele disse que 2 é menor que 4, sim, verdadeiro. O outro exemplo, ele utiliza outra verificação lógica, né? No caso, vamos ver aqui. Então eu tenho novamente o comando console.log e aí eu vou verificar 2 é diferente de 4. Veja, esse símbolo exclamação igual significa que eu estou negando a igualdade. Ora, se algo não é igual, é diferente, concordam? Então, esse símbolo representa um teste de diferença de elementos. Então, ele vai verificar 2 é diferente de 4. Vamos ver o que ele vai retornar aqui para a gente. Novamente, eu vou atualizar a página. 2 é diferente de 4? Sim, verdadeiro. O próximo exemplo, ele vai comparar dois números. Então, vamos lá. Eu vou remover aqui o comentário para que ele execute. Mesma coisa, mesmo comando, e aí ele vai verificar. 2 comparando com 2 é verdadeiro? Ou seja, 2 é igual a 2? Vamos ver. Atualizar aqui novamente. 2 é igual a 2? Sim, verdadeiro. O próximo, ele vai verificar se um elemento é maior ou igual que o outro. Então, vou tirar aqui o comentário e verificar. 5 é maior ou igual a 9? Vamos ver. 5 é maior ou igual a 9? Falso. No caso, 5 é menor que 9. Então, ele retornou uma falsidade.
E agora eu vou testar essa comparação de tipos e de dados do elemento, tá? Então vamos lá, mesma coisa. Eu estou verificando. Veja, o 5 é um numeral, tá? É um valor inteiro nesse caso. Eu estou comparando estritamente, no caso eu usei os 3 sinais de iguais, né? O número inteiro 5 com a string 5. Veja que ela está entre aspas, simples. Tá certo? Então, vamos ver o que é que ele vai retornar. Vou atualizar novamente. O número 5 é igual a string 5? Não, falso. Ora, apesar de eles serem numericamente iguais, mas o tipo deles é diferente. Tá? Então, como a comparação estrita ela verifica as duas coisas, ele só retornaria verdadeiro se ambas as situações fossem verdadeiras. Temos ainda os operadores aritméticos, tá? Ou seja, são aqueles operadores mais básicos que a gente viu logo no início: soma, subtração, multiplicação e divisão. Esses operadores são exatamente iguais ao que a gente já viu na matemática e também exatamente igual em todas as linguagens de programação, tá? Um detalhe importante que a gente deve observar quando trabalha com esse tipo de operador é a questão da divisão por zero, tá? Veja, algumas linguagens de programação elas já tratam automaticamente a divisão por zero e retornam um valor nulo, ou um none, ou um none, no caso do Python. Algumas linguagens de programação, porém, elas não tratam a divisão por zero e retornam um erro. Tá? Veja, você retornar um nulo não é a mesma coisa que você retornar um erro. Por quê? Porque o nulo é um valor que pode ser tratado. Eu posso, por exemplo, fazer uma verificação se retornou nulo, naquela divisão por zero, alguma coisa aconteceu. Porém, quando a linguagem retorna um erro, eu não consigo tratar isso de forma tão direta. Eu teria que fazer uma captura de erro, comparar para ver o que aconteceu e aí sim dar uma resposta para o usuário. Tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos. No caso desse primeiro exemplo, eu vou tentar dividir 1 por 2. Né? Então, eu vou pegar aqui o numeral 1 e dividir pelo numeral 2. Então, vamos ver o que é que ele vai nos retornar. Olha lá. Então, eu peguei o número inteiro 1, dividi pelo número inteiro 2 e ele me retornou um valor decimal, que é o resultado da divisão. E se por acaso eu tentasse, por exemplo, dividir 2 por 0? Vamos ver o que é que vai acontecer com o JavaScript. Olha lá. Ele retornou um exemplo de um tratamento de exceção. Tá? Ele retornou a palavra infinity. Esse infinity seria equivalente ao nulo, ao none, ao none de outras linguagens de programação. Então, o que é que eu posso fazer? Se, durante a execução do meu código, eu fizer um tratamento disso aí, caso haja uma divisão por zero, ele vai retornar esse valor infinity. Então, eu posso trazer de volta para o usuário uma mensagem. Olha, durante a execução desse procedimento, houve uma divisão por zero. Ponto. E aí ele retorna para outro ponto qualquer do nosso programa. Né? Então, eu não tenho o problema de deixar o usuário preso em uma mensagem de erro. Nesse outro exemplo, eu vou dividir, também usando o operador de divisão, tá? 1 por 2, tá? Eu estou pegando aqui ó, o numeral 1, estou dividido pelo numeral 2. Agora, esses dois numerais eles são do tipo inteiro. E além de fazer a divisão, eu vou comparar essa divisão de números inteiros com a mesma divisão de números decimais. Então veja que em uma única linha de código, em um único comando, eu estou fazendo duas divisões e ainda por cima uma comparação. Ok? Então vamos ver o que vai acontecer. Quando eu executo aqui o código, ele retorna true. Ué, mas não era para ele ter retornado o valor da divisão? No caso,
quando eu estou trabalhando aqui com operadores matemáticos e operadores relacionais, o que vai acontecer? Ele vai realizar a operação matemática, número 1, ele vai realizar a operação matemática número 2, mas o que vai ser mostrado na tela, na realidade, é o resultado da expressão. E o resultado da expressão é uma comparação. Então ele vai retornar verdadeiro ou falso. Ok? Vamos adiante. Temos ainda os operadores lógicos. Os operadores lógicos são utilizados com valores booleanos, tá? A palavra booleano vem de boole, tá? Então é a mesma coisa que lógico. Nesse caso, esses operadores representam o i, o ou e o não, né? O operador i é representado por esses dois i comerciais aqui. O operador não, ou not, aliás, o ou é representado por duas barras verticais. E o operador não, como a gente já viu, é representado por uma exclamação e o sinal de igual. Então nós temos aqui os três operadores. Agora vamos fazer um teste. Relembrem aquele conteúdo que nós vimos sobre a tabela verdade, né? Onde a gente justamente trabalhava com a lógica de Boole. Então vamos lá. Vamos escrever aqui mais um comando no nosso navegador. Eu aqui estou perguntando a ele, true e true retornam o quê? Veja, eu estou fazendo uma expressão lógica, né? Se eu tivesse uma tabela verdade, é a mesma coisa que eu ter lá P e Q e atribuir verdadeiro e verdadeiro para P e Q, tá? Então eu estou perguntando, verdadeiro e verdadeiro retornam o quê? Vamos lá? Então se eu executar, você observa que verdadeiro e verdadeiro retornam verdadeiro. A gente viu lá na tabela verdade que quando eu tenho um elemento verdadeiro e um elemento verdadeiro, eu retorno uma verdade. Ok? Agora eu vou testar com um elemento falso. Então eu tenho aqui, ó, false e false retornam o quê? Né? Então no caso aqui, opa, não é false e falso, é falso e verdadeiro, né? Falso e verdadeiro retornam. Então, se eu vier aqui salvar e executar no navegador, falso e verdadeiro retorna falso. A gente viu na tabela verdade que se eu tiver um elemento falso e um elemento verdadeiro, eu retorno uma falsidade. Ok? E aí eu posso testar todas as situações da tabela verdade, né? Por exemplo, eu posso vir aqui e colocar, eu tenho aqui, ó, verdadeiro e verdadeiro, eu tenho falso e verdadeiro, eu posso ter verdadeiro e falso, e eu posso ter falso e falso, né? Então, verdadeiro e falso. Aqui eu tenho falso e falso. Ok? Vamos testar. Então lá. Falso e verdadeiro retorna falso. Verdadeiro e verdadeiro retorna verdadeiro. Verdadeiro e falso retorna falso. E falso retorna falso. Justamente a nossa tabela verdade do operador lógico i. Se você quiser, você também pode copiar e colar e fazer a mesma coisa para o ou e para a negação. Eu deixo isso como atividade para que vocês façam depois da nossa aula. Temos ainda um operador muito bacana que é o condicional ternário, tá? O que é esse condicional ternário? Esse condicional ternário é como se fosse uma forma de você fazer um teste lógico retornando
duas situações se o resultado desse teste lógico for verdadeiro ou falso. Isso é muito idêntico ao comando if, ou seja, o se, que a gente vai ver mais adiante. A diferença é que o operador ternário, ou operador condicional ternário, ele ocupa apenas uma linha de código. Então você pode utilizar ele para realizar tarefas simples. Comparar, por exemplo, um determinado valor com outro valor, ou uma condição retornada de uma operação e exibir na tela um valor qualquer ou outro valor qualquer, tá? Então é muito bacana, é muito útil o uso desse operador ternário, né? Então como é que funciona? A sintaxe dele é a seguinte: eu tenho aqui uma condição, essa condição é avaliada e logo em seguida tem essa interrogação. Então o que é que vai acontecer? Ele vai avaliar a condição e dependendo do retorno dessa condição, ele vai executar o valor 1 se for verdadeiro ou o valor 2 se for falso. No caso, a interrogação é usada para separar a avaliação condicional das respostas. E o dois pontos é usado para separar a resposta verdadeira da resposta falsa. Tá ok? Então vamos ver como é que isso funciona na prática. A gente vai ver mais adiante como é que declara uma variável, mas eu já vou adiantando aqui para vocês para a gente testar esse exemplo. Então aqui eu estou declarando a variável idade, tá? Ela vai armazenar o valor 18, tá? Um valor inteiro no caso. Logo em seguida, eu declaro mais uma outra variável chamada status, tá? E essa variável status é que vai conter o meu operador ternário. Então veja, aqui entre os parênteses, eu estou fazendo o teste da minha condição. Idade é maior ou igual a 18? Então ele vai executar essa comparação e dependendo do resultado, ele vai mostrar na tela se a pessoa é um adulto ou se a pessoa é um menor de idade, ok? Então, no caso, como eu disse que a idade é igual a 18, ele vai verificar que a idade não é nem maior, aliás, não é maior, ela é igual a 18. Portanto, se ela for maior ou igual, ele vai cair aqui no valor verdadeiro, tá certo? Então, vamos testar aqui. Faltou eu colocar o log, né? Console.log status. Então, eu vou imprimir na tela o resultado da variável status. Então, ele disse para mim que a pessoa é um adulto. Se eu mudar aqui para 15, por exemplo, ele vai verificar. Idade é maior ou igual a 18? Não, é menor. Portanto, ele vai cair aqui no segundo termo, menor de idade. Ok? Menor de idade. Certo? Muito bem. Então, gente, esses são os operadores que a gente vai trabalhar com muito mais frequência no JavaScript, tá? No caso, todos esses operadores podem ser utilizados no JavaScript. Vamos ver agora um pouquinho a respeito de constantes e variáveis dentro do JavaScript. O conceito de constante e variáveis já foi falado para vocês na parte teórica da disciplina, tá? O que a gente vai ver hoje? Como é que isso aí é feito dentro do JavaScript? Como é que eu declaro variáveis? Como é que eu declaro constantes? E como é que eu pego essas variáveis e essas constantes e mostro para o usuário na tela, né? Utilizando algum tipo de saída de dados, ok? Então esse é o conteúdo que nós vamos ver a partir de agora. Primeiro, nós vamos entender o conceito de constante e variável, né? Só para ficar bem claro e fixar na memória de vocês. Constantes são dados que não mudam durante a execução do código. Ou seja, quando eu declaro uma constante, aquela constante vai ficar indefinidamente o mesmo valor para ela até o final da execução do código. Por exemplo, se eu crio lá uma constante gravidade e atribuo um valor a ela,
significa que durante toda a execução do código, a gravidade sempre vai ser um número constante, um número fixo. Já as variáveis são o contrário, né? Eu posso modificar o valor ou o dado que foi armazenado em uma variável durante a execução do meu código. O comando que a gente usa para declarar uma constante dentro do JavaScript é o comando const, tá? Já no caso das variáveis, a gente vai ver que tem algumas diferenças aí. Então, por exemplo, eu vou criar uma constante chamada peso. Então, eu vou vir aqui no meu código e vou declarar uma constante, const, chamada peso. Essa constante peso, ela vai ter um valor, tá? Então, 80.0. Então, o que é que eu estou dizendo aqui para o meu código? Olha, eu acabei de criar na memória um espaçozinho chamado peso. E esse espaçozinho vai receber um valor de 80. Só que esse valor não vai se modificar jamais. Ok? Então, se eu vier aqui console.log meu peso é vírgula peso. Então eu estou aqui dizendo para ele, mostre lá no console a mensagem meu peso é, juntamente com o valor da constante peso. Vamos ver. Meu peso é 80, tá? Então veja que ele pegou o valor da minha constante. Certo? Muito bem. Outro exemplo, o π, né, que é uma constante. Então eu vou criar aqui mais outra constante chamada π. E eu vou dizer que π é igual a 3.1415. Pronto. Eu poderia colocar mais valores após a vírgula, que no caso aqui seria o ponto, né? Lembrando que, como a gente está trabalhando com a linguagem de programação, o decimal não é representado por vírgula, e sim por ponto. E agora eu posso dizer qual é o valor de π, né? Então, o valor de π é, e aqui eu chamo a constante π. Ok? Vamos ver aqui. O valor de π é 3,1415. 3.1415. Ok? Muito bem. Muito fácil, muito simples você declarar uma constante e utilizar ela em qualquer parte do seu código. Dentro do JavaScript, nós temos duas maneiras de declarar variáveis. Nós temos o let e o var, tá? Qual a diferença básica entre eles? Se eu declarar como let ou como var, funcionará da mesma maneira. Sendo que, quando a gente utiliza o let, eu posso declarar uma variável apenas dentro de um determinado escopo. O que é um escopo dentro de um programa? Imagine que você cria lá uma função e essa função ela vai ser utilizada para executar um bloco de código qualquer. Mais adiante a gente vai ver mais a respeito de funções. Então, se dentro dessa função eu crio uma variável com let, significa que essa variável pertence ao let, ou pertence àquela função. E ela será parte do escopo daquela função. Ou seja, eu só posso utilizar ela dentro da função. Se, por outro lado, eu declaro uma variável com var dentro dessa mesma função, essa variável ela vai ser utilizada dentro do escopo da função, mas também pode ser usada fora do escopo da função. No primeiro momento isso parece um pouco complicado, né? Um pouco confuso. Mais adiante a gente vai ver exemplos práticos e vocês vão ver que não é difícil entender esses dois conceitos. Por ora, tanto faz você declarar com let como com var e vai funcionar daquela mesma forma, ok? Muito bem. Tem aqui uma observação importante no material, que é o seguinte. É importante saber a diferença entre o comportamento de let e var. Do contrário, erros difíceis de serem rastreados podem acontecer. Quando a gente trabalha com função, isso realmente pode acontecer. Por quê? Porque eu tenho
uma declaração, vamos dizer assim, local, né, dentro do escopo da função, e eu tenho uma declaração global, que pode ser dentro e fora. Mas se eu executar uma tarefa fora da minha função e eu precisei de uma variável que está dentro da função, que está dentro do escopo dela, isso vai gerar um erro. E às vezes esse erro se torna difícil de encontrar, difícil do programador depurar esse erro. Tá certo? Muito bem. Aqui nós temos alguns exemplos de como trabalhar com a declaração de variáveis. Então vamos começar, né? Primeiro, utilizando o let. Então eu vou declarar aqui uma variável, let, tipo num. Uma coisa importante quando a gente trabalha com constantes e variáveis é na hora de declarar o nome dessas variáveis, tá? Veja, o JavaScript, como a maioria das linguagens de programação, ela não admite espaços em branco. Então, se eu fizer assim, ó, let tipo espaço num igual a 12. Outra coisa, percebam que esse sinal de igual não significa que eu estou comparando isso aqui com 12. Tá? No contexto de uma declaração, o sinal de igual significa que eu estou atribuindo o valor 11 a essa variável. Tá? Diferentemente do igual aqui em cima, né? Onde eu estou fazendo uma comparação. Então, o igual aqui ele compara e aqui o igual ele atribui. Então, eu estou atribuindo o valor 11 a essa variável. Então, vamos tentar executar o nosso código do jeito que está, tá certo? Se eu vier aqui e mandar rodar, opa, gerou um erro, tá? Uncount syntax error, unexpected identifier. Ou seja, ele tentou executar isso aqui. Para ele, o nome da variável é esse. Esse num ele tentou executar como sendo um comando, que não existe. Ele não sabe o que é. Então, retornou um erro. Ok, gente? Então, na hora de declarar uma variável, você não pode usar espaço em branco. Você pode fazer esse tipo de situação. Quando eu tenho uma variável ou uma constante com um nome composto, né? Então, eu quero declarar tipo num. O que é que eu faço? Eu começo com minúsculo, a primeira palavra, e a segunda palavra eu começo com maiúsculo e o resto minúsculo para diferenciar. Posso também usar o símbolo de underline para separar as duas palavras. Porém, o que nós vamos adotar é essa metodologia, né? A primeira palavra minúscula e a segunda palavra começando com maiúsculo. Agora sim, se eu salvar e mandar aqui atualizar o nosso navegador, veja que ele não retornou, mas também não deu erro, porque eu não mostrei na tela, tá certo? Vamos declarar logo todas elas. Então agora vamos declarar usando o var, chamada tipo string, tá? Então esse é o nome da minha variável. Ela é um string, então eu posso colocar aqui, ó, texto entre aspas simples, ok? Ponto e vírgula. Vou criar uma outra variável, então vou copiar essa daqui, Ctrl C, Ctrl V, e vou chamar ela de tipo string 2. Outra coisa, se eu tentar começar a declaração de uma variável com um número ao invés de uma letra, ele nem permite, tá? Veja que ele já fica com o erro em evidência aqui no editor de código. Então, sempre o nome de uma constante ou de uma variável, de uma função que for, não deve começar com números, e sim com letras. Eu posso começar, por exemplo, com um underline, que seria um caractere especial, tá? Então, agora aqui vai ser tipo string 2. Outra coisa, como eu já tenho aqui uma variável tipo, com um nome tipo string, eu não posso declarar uma outra variável com o mesmo nome. Então, aqui seria texto entre aspas duplas. Tá? Então, eu estou usando, ao invés de aspas simples, aspas duplas. Ah, professor, qual é a diferença de usar aspas simples e aspas duplas? A princípio, nenhuma, tá? Você pode usar tanto uma como outra que o JavaScript vai interpretar sem problema nenhum. Porém, observe que, do jeito que está, se eu salvar e mandar executar, vocês vão ver que vai ter um problema aqui, né? Ele não vai saber qual das duas variáveis... Deixa eu colocar aqui um console, né?
tipo string, tá? Vamos lá. Vou executar aqui. Veja o que foi que aconteceu. Ele mostrou texto entre aspas duplas. Veja, como as duas têm o mesmo nome, o que que fez? Ele aqui declarou a variável, tá? E colocou o conteúdo para ela, que é esse aqui. Logo em seguida, eu estou redeclarando a mesma variável e substituindo esse valor por esse outro valor. Então, na hora que eu mostrei aqui o console log, ele mostrou a última atualização da variável tipo string. Se eu quiser mostrar as duas separadamente, no caso, eu vou ter que mudar o nome, né? Então, ó, texto entre aspas simples, beleza? E se eu quiser mostrar a outra, texto entre aspas duplas, ok? Então, essa é a maneira correta da gente declarar. Aí aqui eu estou declarando uma outra variável chamada tipo, né? Sendo nulo. Então, tipo nulo vai ser igual a null. Tá? Esse comando null significa que eu estou atribuindo o valor nulo a essa variável. Cabe uma consideração importante aqui, gente. Veja, nulo ou null é alguma coisa. Tá? Não significa que nulo não seja nada. Tá certo? Quando eu digo que algo é nulo, significa simplesmente que eu criei um espaço de memória ali, mas não joguei nada ali dentro. Então eu tenho um espaço de memória reservado para essa variável, porém o conteúdo dela é nenhum, é nulo, tá certo? Então, se eu quiser criar uma variável vazia, sem nada dentro, essa é uma das maneiras, eu posso dizer que ela é null. Se eu sei que o conteúdo da minha variável vai ser por exemplo, um texto vazio, ao invés de null, eu posso colocar simplesmente aspas, aspas. Ok? Cabe aí mais uma consideração a respeito da declaração de variáveis dentro do JavaScript. O JavaScript ele é uma linguagem que a gente diz que ela é fracamente tipada. O que significa isso? Significa que quando eu declaro uma variável ou uma constante, eu não preciso dizer que tipo de dado vai ser armazenado nessa variável, nessa constante. Tá? Por quê? Porque na hora que eu fizer a atribuição do dado, é que ele vai dizer, isso aqui é um inteiro, isso aqui é um string, isso aqui é um decimal. Então, o que vai definir o tipo de dado que vai ficar armazenado aqui, não é a sua declaração prévia, e sim a sua atribuição, tá? Então, se eu digo a ele que tipo null, que é a variável tipo null, é igual a null, significa que ele não sabe ainda o que vai ser armazenado aí. Mas pode ser armazenado qualquer coisa. Diferentemente de linguagens de programação como Java, que são fortemente tipadas, onde você, antes de atribuir um valor, você precisa dizer que tipo de dado vai conter ali. E se você tentar armazenar um tipo de dado que não é igual ao que você declarou, ela vai retornar um erro. Então é necessário que haja conversão de tipo. No caso do JavaScript, não precisa nada disso. Ele é muito dinâmico nesse sentido, porque você pode simplesmente declarar e de acordo com a atribuição que você fizer, ele já se vira para saber o que, é que vai ser armazenado ali. Então, se eu vier aqui e mandar mostrar o meu tipo nulo na tela, vamos ver o que, é que vai acontecer. Veja, eu não botei nada, apenas nulo, né? Então ele retornou null, que é justamente o conteúdo dessa variável. Ok? Eu tenho ainda uma outra maneira de declarar um nulo, que é o tipo indefinido, certo? Que é feito dessa forma, undefined. Também é um comando, tá? Então, se eu vier aqui, salvar, testar, veja que ele mudou de nulo para indefinido. Tanto faz você usar um como o outro, tá? Só que o null, ele é um mais genérico. Então, durante as nossas aulas, os nossos exemplos, a gente vai trabalhar com o nulo, ok? Muito bem. Uma coisa bacana com relação ao JavaScript é que para o JavaScript quase tudo é um objeto, tá?
inclusive variáveis, constantes, funções, vetores, um JSON, qualquer coisa para o JavaScript ele interpreta como objeto. Então eu posso simplesmente chegar aqui e criar uma variável e dentro dessa variável eu vou armazenar um objeto. Como é que a gente faz isso? A gente utiliza as chaves. Então dentro da chave eu vou ter que definir duas coisas. Primeiro, um nome para o meu objeto e um valor para esse objeto. Então no caso aqui eu vou dizer que o nome é Alexandre. Tá? Então veja, esse objeto ele é composto por um par que a gente chama de chave valor. No caso aqui a chave eu dei o nome e logo depois dos dois pontos eu vou dizer qual é o valor que vai ser atribuído a essa chave. No caso uma string Alexandre. E se eu quiser eu posso criar vários elementos dentro desse mesmo objeto. Então eu posso ter o nome, eu posso ter a idade, né? A minha idade, no caso, seria um número inteiro ou um decimal. No caso, a idade só pode ser inteira, né? Eu posso colocar, por exemplo, o sexo. Aí, nesse caso, seria uma string, né? M ou masculino, enfim. Então, veja que depois da vírgula, eu posso criar quantos elementos eu quiser dentro desse objeto. E todo esse objeto vai ficar armazenado dentro dessa variável. Então, se depois eu precisar trabalhar com esse objeto, por exemplo, tipo objeto. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos lá. Ele vai mostrar na tela o objeto que eu criei, ó, com todos esses elementos. Veja que como ele é um objeto composto por vários elementos, ele botou essa setinha aqui. Se eu clicar nela, eu vou ter os elementos separadamente, tá? Mas vamos supor que eu não queira mostrar na tela todo o objeto, eu quero só um pedaço dele. Então, objeto.nome. Então, o que ele vai me retornar aqui? Alexandre, né? Objeto.idade. O que ele vai retornar aqui? 18. E assim sucessivamente, tá? Então, eu estou chamando um elemento dentro do meu objeto separado pelo ponto. Ok? Espero que todos tenham entendido, porque isso é um recurso muito bacana que a gente vai trabalhar muito durante as nossas aulas. E por fim, eu vou criar aqui mais uma variável chamada tipo objeto. Nessa variável tipo objeto, eu vou colocar, aliás, tipo objeto não, tipo lógico, né? Eu vou colocar true. E aí eu vou retornar essa variável, ok? Então, vamos testar aqui. Veja que retornou true. Se eu colocar false, ela vai retornar false. Agora, eu posso fazer isso aqui, ó, true ou false. Significa que ela retornou true, por quê? Porque eu estou fazendo uma verificação lógica. Lembrando novamente a tabela verdade. Se eu tenho P verdadeiro ou Q falso, se eu tenho uma verdade e uma falsidade, ela retorna uma verdade. Ok? Muito bem. A gente pode também trabalhar com atribuição do resultado de uma expressão a uma variável. Foi justamente isso que a gente fez aqui, né? Eu realizei essa expressão booleana, essa expressão lógica, e o resultado ficou armazenado na variável, e na hora que eu mostrei na tela, ele mostrou justamente esse resultado, né? Então, por exemplo, eu posso ter aqui um cálculo de salário. Então, eu vou criar aqui uma variável, salário bruto, e vou atribuir um valor, por exemplo, 500. E eu posso ter uma outra variável chamada desconto, aonde eu vou atribuir um valor de 10%, né? 0,1. E aí eu tenho uma outra variável chamada total líquido. Na variável total líquido, o que eu vou fazer? Eu vou realizar uma expressão matemática, né?
Eu vou chamar a variável salário bruto e vou subtrair dela o meu desconto, tá? Então veja, eu estou dizendo que o conteúdo da variável total líquido vai ser o resultado dessa expressão matemática entre as variáveis salário bruto e desconto, tá? Mas além disso, eu quero fazer mais uma outra coisa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse meu desconto, na hora que eu for subtrair, eu vou subtrair do meu salário líquido, tá certo? Então, salário líquido vezes desconto. Por quê? Veja, eu disse que desconto é um percentual, né? 0,1 seria 10%. Então, eu estou dizendo aqui, ó, o meu salário bruto, que era 500, vai passar a ser o valor de 500 menos o valor que eu vou calcular para salário líquido, subtraindo-se o desconto. Ok? E aí, na hora de imprimir, eu vou imprimir o total líquido. Ok? O resultado da expressão. Então, vamos lá. Opa! Deu um errinho aqui. Ah, salário líquido. Certo. É porque na hora que eu estou atribuindo, eu já estou tentando executar. No caso aqui não seria líquido, né? Seria bruto. Ok. Agora sim. Então, eu extraí o valor do desconto do valor do meu salário líquido. Ok? Aliás, do meu salário bruto. Certo? Muito bem. Uma observação importante que está aí no slide é o seguinte. As variáveis declaradas com let dentro de blocos condicionais ou de repetição não podem ser acessadas de fora desses blocos. Por quê? É aquela questão do contexto, né? Quando você usa essa variável dentro do contexto de uma estrutura condicional ou dentro de uma estrutura de repetição, significa que aquela variável pertence àquele contexto. E aí, ela não pode ser utilizada fora dele. Bom, pessoal, para finalizar o nosso encontro de hoje, nós temos aqui uma pequena lista de exercícios que eu vou deixar para que vocês façam utilizando o editor de código que vocês quiserem, tá certo? E depois vocês vão postar a resposta desses exercícios, cada um ele é individual, lá no nosso Classroom, ok? Então eu vou criar lá uma atividade, onde eu vou colocar esses exercícios e vocês vão responder e retornar um arquivo. Pode ser um arquivo .html como esse que eu fiz aqui, tá? Eu criei um HTMLzinho básico e dentro dele eu fui colocando o meu código JavaScript, tá? Então vocês podem salvar, pode ser, por exemplo, com o nome de vocês, .html, ok? E aí a gente tem alguns exercícios. São apenas 3 exercícios, bem básicos, bem simples. Né? No primeiro deles, crie um programa em JavaScript que declare 3 variáveis contendo a nota 1, nota 2 e a terceira variável deve conter a média aritmética entre essas notas. E aí você vai exibir o resultado lá no console. O outro, também JavaScript, né? Recebe 2 variáveis, peso e altura, de uma pessoa qualquer, e armazena em uma outra variável chamada IMC. Exiba no console o valor digitado da altura, do peso e do cálculo do IMC. Ah, professor, como é que eu acho o cálculo do IMC? Vai lá no Google que tem uma formulazinha, basta você utilizar essa fórmula. E no terceiro, cria um programa em JavaScript que recebe o valor da altura, o valor da largura e calcule a área com a seguinte fórmula, né? A área é igual a largura vezes a altura. No caso, a área de um objeto, de uma sala, enfim, a área de qualquer coisa. Ok, gente? A gente viu que... Agora vamos falar um pouquinho a respeito de como é que a gente mostra esses dados dentro do navegador. Até então a gente tem utilizado o console, né? console.log. Mas como o JavaScript ele faz parte da estrutura do navegador, ou seja, ele utiliza o DOM, que é o Document Object Model, a estrutura principal do navegador, a gente pode utilizar comandos HTML para mostrar resultados de coisas que a gente fez no JavaScript. Então nós temos basicamente esses 3 comandos aí, além do console.log, é claro, né? Então eu tenho o inner HTML,
que permite injetar dados e comandos diretamente no código HTML. Então, por exemplo, eu executo alguma tarefa dentro do Java, pego o resultado dessa tarefa e injeto lá no meu HTML. Outra opção é usar o document.write. No caso do document.write, eu não estou injetando algo na estrutura do HTML. Eu estou escrevendo um conteúdo do JavaScript como se fosse um elemento externo do HTML, tá? As duas situações, o resultado é o mesmo, mas a maneira de fazer é diferente, porque, por exemplo, no caso do inner HTML, eu posso, por exemplo, pegar o resultado de um cálculo feito em JavaScript e levar lá para o HTML e usar uma tag para formatar ele, mudar a cor, mudar a letra, enfim. Já no document.write, não, ele vai pegar o conteúdo que foi feito e jogar direto lá no HTML, e aí, posteriormente, você pode formatar dentro do HTML. E temos ainda o comando window.alert, ou alert, que abre uma janelinha que a gente chama de modal por cima da janela principal, e aí lá você mostra as informações que você quer para o usuário, tá? Além disso, ele bota um botãozinho de OK para você fechar a janela depois. E o console.log a gente já tem acompanhado, né? Que é utilizado para mostrar informações lá no console do navegador. Então, para a gente fazer uso desses comandos do HTML dentro do JavaScript, a gente vai utilizar um outro comando do HTML chamado getElementById, né? Como está aí na tela. Como é que funciona isso aí? Significa o seguinte, lá no HTML eu vou criar um elemento qualquer, uma tag qualquer, e vou dar um ID para ela. O ID é como se fosse um identificador, tá? Eu vou dar um nome para aquele elemento, tá certo? E aí, a partir desse identificador, dentro do JavaScript, eu posso fazer referência a ele e colocar alguma coisa dentro do meu HTML a partir desse identificador, ok? Vamos ver como é que isso funciona. Então, vamos alterar um pouquinho lá o código daquela página que a gente fez, tá certo? Então, eu vou vir aqui em cima e aqui antes do script, dentro do body, eu vou criar aqui uma tag de parágrafo, né? Que é a tag P, tá? P/P, eu tenho aqui um parágrafo. Só que eu vou dar um ID para esse meu parágrafo. Eu vou dizer que o ID dele é igual a soma, ok? Isso significa o seguinte, para o DOM do HTML, esse meu parágrafo, ele recebeu um nome, ele recebeu um apelídio, ele chama-se soma. E é por esse apelídio, por esse identificador, que aqui embaixo no JavaScript eu vou poder fazer referência a ele. E aí qualquer coisa que eu fizer no JavaScript vai ser colocado aqui dentro, tá? Dentro do meu parágrafo, ok? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou chamar aqui o comando document.getElementById. Observe que o método getElementById ele começa com minúsculo, o E de element é maiúsculo, o B de by é maiúsculo e o I de ID é maiúsculo. Se você esquecer de fazer algo igual do jeito que está aqui na sintaxe do comando, ele vai dar erro, ok? Se eu vier testar aqui, né, ele não reconheceu esse comando. Por quê? Porque a sintaxe dele está incorreta, certo? E aí, o que eu vou mostrar lá no meu HTML? Justamente, eu vou primeiramente dizer a ele qual elemento eu quero, no caso, soma, né? Que foi o nome que eu dei lá ao meu ID. E esse elemento soma, ele vai receber alguma coisa, tá? O que ele vai receber? Justamente, eu vou usar o outro método, inner HTML, tá? Veja que ele é todo maiúsculo e aqui todo minúsculo. E aí, o que eu vou injetar lá no meu HTML, né? Eu vou injetar 5 mais 6, ok? Vamos ver aqui. Ok, então veja que apareceu aqui o valor 11. Veja que mesmo que eu feche agora o meu inspetor de códigos,
o valor continua aparecendo porque ele agora está aparecendo dentro do navegador, tá certo? Ah, eu quero dar uma formataçãozinha nisso aqui. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou dizer que isso aqui já vai ter um texto. A soma é, tá? E aqui, logo em seguida, eu vou ter todo esse conteúdo e além desse conteúdo ele vai injetar alguma coisa aqui, tá certo? Vamos ver. Nesse caso aqui, ó, o que foi que aconteceu? Ele substituiu o conteúdo disso aqui pelo valor que eu estava somando, né? Então, para que isso não aconteça, a gente vai fazer o seguinte: vamos criar uma variável chamada texto e dentro dela eu vou colocar a mensagem. A soma é, ok? E aí, no inner.html eu vou dizer que isso aqui é igual a texto mais isso aqui, ok? Vamos apagar essa parte aqui. Muito bem. Só que aí o que foi que aconteceu? Aconteceu um problema aqui, né? Veja, eu estou tentando injetar aqui um texto, um elemento textual, tá certo? E eu estou concatenando, porque esse sinal de soma aqui significa que eu estou juntando esse texto com isso aqui. Só que ele não reconheceu isso como uma expressão matemática. Como isso aqui é um texto, ele converteu isso aqui em texto. Então ele disse que eu estou concatenando texto com 5 com 6. Aí apareceu 56. Como é que a gente faz? A gente vai fazer o seguinte. Vou criar outra variável chamada soma. E aí sim, eu vou dizer que soma é igual a 5 mais 6. Tá certo? E aí eu vou concatenar o texto com a minha soma. Agora sim. Aí eu tenho que a soma é 11. Certo? Então, o inner.html, ele permite injetar lá dentro qualquer coisa. Inclusive, pessoal, eu posso fazer até isso aqui, ó. Eu estou criando aqui a tag bold, tá? E estou concatenando com o texto. E aí eu vou concatenar com a tag /bold. E concatenar com a soma. O bold ele coloca qualquer elemento em negrito, tá? Não funcionou. Então deixa eu ver aqui. Vamos usar uma outra tag. Pronto, já sei. Vamos utilizar o BR, tá? Vamos ver se ele vai. Pronto. O BR ele pula uma linha. Então eu posso fazer assim, ó. O texto, pulo a linha e depois a soma. Ok? A soma é... Então veja que o inner.html ele é bacana porque eu posso injetar conteúdo do JavaScript, mas eu também posso injetar conteúdo do HTML e também do CSS3 dentro do meu código HTML, tá certo? Então isso aqui é muito versátil, é muito interessante e vai servir muito para a gente mais adiante, ok? O outro método que a gente viu é o método write, né? Que ele é mais para teste. Então, se você quiser trabalhar com testes, você utiliza o write. No dia a dia, na prática, é melhor a gente trabalhar com o inner.html. Então, vamos ver aqui um exemplo. Document.write. Eu posso colocar só write e colocar aqui, ó. Escreve um texto normal. Ok? Então, veja que se eu mandar executar, ele já mostrou lá. Ó, escreve um texto normal. Mas também eu posso colocar o write ln. Tá? Esse ln vai dizer para ele que quebre a linha. Então, o write ln, no caso aqui, ó, ele vai escrever o texto normal e vai pular
para a linha seguinte, ou seja, ele vai quebrar a linha. E aí, embaixo, eu posso fazer outro documento, .write, e aqui eu vou colocar, por exemplo, uma formatação, né? H1, ele aumenta o tamanho da letra, e eu coloco assim, ó, oi, visitante, certo? Barra H1, beleza. Então, vamos ver a diferença aqui. Tá? Olha lá, escreveu um texto normal, pulou uma linha e botou oi visitante. Se eu não colocasse o write-ln aqui, ele não iria quebrar a linha e todos iriam aparecer numa linha só. Salvei. Nesse caso aqui, tanto faz. Ele ignorou o write-ln, ok? O método alert, como a gente viu, deixa eu fazer aqui, deixa eu deletar isso aqui. Ao invés de eu mostrar injetar dentro do HTML, eu vou utilizar o método alert para a gente trabalhar. Então, alert, e aí aqui eu vou colocar o meu texto concatenado com a minha soma, ok? Veja que ao invés de ele injetar direto aqui no HTML, ele abre uma janelinha de modal, né? E mostra o resultado. A soma é 11. Isso aqui é muito bacana quando você quer fazer, por exemplo, tratamento de exceção. Houve um erro qualquer lá e você quer dar uma mensagem para o usuário. Então, essa é uma maneira bacana de fazer isso. Ok? Quando você aperta em OK, veja que ele fecha a janelinha e retorna normalmente. Bom, gente, então por hoje é só. Espero que todos tenham entendido. Qualquer coisa vocês vão revendo aí. Se ainda existirem dúvidas, podem entrar em contato comigo pelos nossos canais normais que vocês já sabem, tá certo? Deixei lá o exercíciozinho para vocês resolverem e até o nosso próximo encontro, tá? Obrigado a todos.